Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, tranquilos. Como de costume, vamos salmodiar Salmo 123. Salmo 123. Diz assim a palavra do Senhor: A ti levanto os meus olhos, ó tu que habita nos céus. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Até aqui. Vamos orar. Não, vamos orar. Quero orar após esse salmo. Senhor, Tu és aquele que cuida do desprezado, Tu és aquele que cuida dos Teus filhos, Tu sabe todas as nossas lutas, sabe todas as nossas dificuldades. Senhor, nós queremos dizer que confiamos em Ti. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus forte, Senhor e Salvador. Pai, eu peço que o Senhor venha nos dando entendimento da Tua palavra, que o Senhor venha nos dando sabedoria, venha nos dando discernimento, me capacitando a transmitir a palavra com graça. Senhor, que nós possamos estar aprendendo de Ti nessa noite. Nos dá entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então vamos ao nosso texto, livro do Apocalipse, capítulo 18. Antes de nós estarmos iniciando a exposição do capítulo, vamos estar relembrando algumas coisas importantes. Deixa eu aproveitar, tomar um golinho. Hoje, como está frio aqui na região de Curitiba, eu estou tomando chá para hidratar. Uma delícia, amanheceu bem frio hoje, mas é assim, a nossa região é mais fria. Então assim, nós estamos estudando a questão da queda da Babilônia. E a questão da Babilônia é muito importante, por quê? Porque a gente vê que Satanás, ao cair para a terra, no futuro, ele vai fazer uso do anticristo, que é um grande poder político, e do falso profeta, que é um grande poder religioso. Mas o que é importante nós entendermos? Durante a história humana, os reinos do mundo sempre foram instrumentos na mão de Satanás como oposição do povo de Deus. Da mesma maneira que a falsa religião, ela também trabalha para enganar os homens. Como diz o Novo Testamento, o Deus desse século cegou-lhes o entendimento. Então o fato de eu ter no futuro esse poder político, esse poder religioso, não muda a verdade de que o poder político é usado por Satanás em toda a história humana e de que o poder das falsas religiões também é usado. Agora vem um terceiro coadjuvante nessa história, que é o que a gente chama de Grande Babilônia. Então a Grande Babilônia, na verdade, ela é a somatória de tudo isso. Ela é a somatória dos reinos políticos, ela é a somatória da falsa religião, ela é a somatória do sistema de vida mundano, um sistema de valores anticristãos, um sistema de valores contrários à palavra de Deus. Nós vimos na última palavra que existe uma influência muito grande da falsa religião, da prostituta, que nós entendemos que o que melhor expressa ela é o culto da mãe com a criança no colo. E nós vimos que desde lá da época de Nimrod, da lenda de Semíramis, da lenda de Tamuz, que nós não sabemos se é uma história real ou é uma lenda, o que nós sabemos é que ela ultrapassou os limites da sua época e foi espalhada por toda a cultura antiga. Isso é importante entender. Não importa se Semíramis existiu de fato ou não.
Não importa se Tammuz existiu de fato ou não, porque o maligno não precisa trabalhar em cima de coisas verdadeiras. O que nos importa é que essa lenda ultrapassou as fronteiras da Babilônia, se espalhou pelo mundo, passou pelo Egito, passou pela Síria, passou pela Babilônia, passou pelas religiões falsas. E, embora sendo uma lenda ou uma história verdadeira, ela trouxe uma religião falsa, uma adoração à deusa, mãe e a criança no colo. Isso nós entendemos que encaixa bem no papel da prostituta, que vai aparecer montada sobre a besta no Apocalipse 17. Agora, a prostituta, ela não é o todo da Babilônia, ela é apresentada, o grande mistério, Babilônia, mãe das meretrizes. Então ali está dando um aspecto religioso. Mas o próprio capítulo 17 nos mostra que os 10 reis vão odiar a prostituta, que é essa religião falsa, que é esse sistema religioso. Eles vão odiar ela e vão destruir. Qual a diferença do trabalho do falso profeta para o trabalho da prostituta? O falso profeta aparece no futuro. O falso profeta vai fazer a imagem da besta. O falso profeta vai fazer descer fogo do céu. O falso profeta vai fazer com que todo mundo adore a imagem da besta. O falso profeta, ele vai fazer com que haja um sistema único, um sistema 666 de controle mundial, onde quem não estiver dentro do sistema vai ser excluído da sociedade, inclusive alguns vão ser presos e mortos. E esse sistema 666 vai ser o instrumento de perseguição da igreja, de uma maneira como nunca houve. A Bíblia fala grande tribulação como nunca houve. Qual a diferença da falsa religião, do falso profeta para a prostituta? A prostituta vem agindo na história, através da religião humana, como nós vimos na última palavra. Agora, os dois apontam para o ecumenismo. Os dois apontam para um sistema religioso que vai tentar atrair o mundo inteiro. A prostituta vai ser usada para a adoração à imagem da besta. Para a adoração que a Bíblia fala, e adoraram o dragão, porque adoraram a besta. Então é muito importante eu entender essa questão. Porque se eu apenas resumir a prostituta do capítulo 17 a uma simples religião, eu não vou estar extraindo toda a verdade desse texto que se arrasta pela história. Se eu misturar a atuação da prostituta, mãe das meretrizes, se eu misturar a atuação do falso profeta, de algum lado a interpretação vai perder. O que eu tenho que entender é que tudo, no futuro, vai culminar para a adoração ao anticristo. Tudo no futuro vai culminar para uma religião única. Tudo no futuro vai culminar para um sistema único de crédito, 666, para um sistema único de adoração, adoração à imagem da besta. Tudo vai culminar para a negação de Cristo. Tudo vai culminar para que a igreja se torne inimiga da sociedade. Então é muito importante eu entender isso. E dessa maneira, quando eu vejo o julgamento da Babilônia, existe um cronograma interessante do Apocalipse. O Apocalipse me apresenta o anticristo, aí ele me apresenta o falso profeta, aí ele me apresenta a grande Babilônia. Aí ele vem julgando. No julgamento do Apocalipse, primeiro é julgada a prostituta. Os 10 reis da terra odeiam a prostituta e destroem ela. Depois é julgada a grande Babilônia. E depois são julgados, que nós vamos ver na próxima palavra, o anticristo e o falso profeta. E por último, Satanás, que é o chefão de tudo. Então é muito importante eu ter esse discernimento de que a prostituta vem se arrastando para a história. É um poder religioso? Sim. Mas eu também tenho que ter o discernimento que no futuro vai haver adoração à imagem da besta. Que é o auge disso. Amém? Amém. Então vamos começar a nossa leitura expositiva.
Eu ainda continuo com aquele meu pós-operatório, né? Então vamos lá, Apocalipse 18, versículo 1 diz assim: E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Veja, existe muita discussão sobre quem é esse anjo. E a melhor definição que eu encontrei e que eu assumi como uma visão nossa é que esse anjo, na verdade, ele carrega a glória de Cristo. Porque existe intérprete que diz que esse anjo é o próprio Cristo. Eu acho que é esticar por demais o texto. Mas o fato de que a terra toda foi iluminada com a sua glória é uma figura de que é um anjo que tem a glória de Cristo. Nós já vimos isso acontecer em outros textos. E aí o texto continua. Versículo 2. Versículo 2 abre a primeira cena. O reverendo Leandro Lima, ele coloca os 7 atos, ou as 7 cenas da queda da Babilônia. E nós percebemos essas cenas aqui. Bem legal. Vamos lá, versículo 2. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, de covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Primeira coisa aqui, houve um decreto de queda. Aonde houve esse decreto de queda de maneira visível? Porque esse decreto de queda aconteceu lá na eternidade passada. Mas na partícula temporal que cabe aos humanos, vamos voltar um pouquinho, Apocalipse 14, 8. Faz pouco tempo nós vimos esse texto. Olha lá, e outro anjo seguiu dizendo: Caiu Babilônia, daquela grande cidade, que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua fornicação. Olha que interessante. Então aqui a gente vê, e aonde aparece mais? Apocalipse 16, versículo 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia lembrou-se Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Houve um decreto de queda. E através desse decreto de queda, se cumpriu aqui. Deus é um Deus que executa decretos, em cima desses decretos, ele nos revela esses decretos através da profecia, e através da sua providência ele cumpre. Não existe plano B com Deus, Deus só tem plano A. Gente, isso é muito importante, isso muda toda a nossa maneira de enxergar a vida. Uma das aplicações que eu tenho aqui em cima disso é que nós não temos um Deus que fica na dúvida, um Deus que opera segundo a vontade do homem. Nós servimos um Deus que decreta e executa, independente do que tem envolvido. E quando a gente vê no versículo 2, olha a descrição da Babilônia: se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Gente, Babilônia é um poço de podridão espiritual e de doutrinas de demônios, moradas de demônios. Eu tenho que entender que sempre por trás de um falso ensino, sempre por trás de uma heresia, sempre por trás de uma adoração falsa, sempre por trás do sistema anticristo, existe demônios operando. Existe aquele jargão no meio evangélico, é um jargão que é errado, mas como é uma gíria, às vezes a gente usa falando: olha, isso veio do escritório central do inferno. Não existe escritório central do inferno, mas eu poderia mudar o jargão assim: olha, isso veio do escritório central dos demônios. Aí seria correto. Vou até começar a treinar para mudar esse jargão, que é legal falar do escritório central do inferno. Mas no inferno não tem demônio. No inferno, os demônios vão ser julgados. Eles não controlam o inferno. Isso é uma visão errada que a gente tem por causa de alguns filmes. Mas a gente, quando vê Babilônia, percebe essa presença. Tudo que está envolvido em Babilônia, existe mão de demônios. Pode ver, aqui é só descrição de seres espirituais.
morada de demônios, covil de espírito imundo, esconderijo de ave imunda e odiável. É isso, ave imunda e odiável representa demônios. Não são aves de verdade. E aí o texto continua. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Gente, vamos ir devagar aqui. Primeiro, as nações se embebedaram do vinho da ira da sua fornicação. Fornicação, eu gosto de ligar aqui, a pecado religioso, ligado à idolatria e feitiçaria. Então a influência da Babilônia tocou religiosamente as nações. Segunda coisa, os reis da terra fornicaram com ela, quer dizer, houve envolvimento político. Quando fala de reis e autoridades, é envolvimento político. E os mercadores da terra, envolvimento econômico. Eu tenho que lembrar o seguinte, a Babilônia, ela tem, antigamente eu usava o seguinte, a Babilônia tem dois aspectos. Eu falava o comercial religioso. Eu tive que ampliar esse conceito. Na verdade, a Babilônia tem no mínimo três aspectos. O religioso, o comercial e o político. Espiritual, político e comercial. É o que esse versículo nos ensina. Então, o que acontece? Quando eu vejo o final do versículo, a abundância das suas delícias, eu vejo muito disso hoje em dia. Nós vivemos uma cultura hedonista, uma cultura de busca insana pelo prazer. Isso é Babilônia. Isso é uma coisa muito séria, uma cultura que quer prazer a qualquer preço. Eu quero ser feliz, eu quero fazer aquilo que me dá na telha. Eu quero ter liberdade e, olha, não é para você que eu vou dar satisfação. E muito menos para um Deus de um livro que foi escrito há mais de 2000 anos. Por um monte de velhinho caduca que não tinha o que fazer e resolveram escrever um livro dizendo que era a palavra de Deus, para me oprimir. Afinal, Deus é amor, Deus é luz. Esse próprio livro mentiroso aí que vocês chamam de Bíblia, diz que Deus é luz e que Deus é amor. Só que vocês puseram um monte de coisa para controlar o homem. Essa é a mentira maligna. Então as pessoas querem ser felizes a qualquer preço. Isso está causando uma geração que tem tido consequências seríssimas dessa prática. Mas hoje nós vivemos uma cultura do hedonismo. O hedonismo é consequência do quê? Do materialismo. Morreu, acabou. Se morreu, acabou, vou tentar tirar o máximo dessa vida. Porque se eu morrer, eu vou para o túmulo e acabou. Então isso é o auge do sistema materialista anticristão. Mas olha que interessante. Isso aí vem com um alerta no Apocalipse. Olha o que o versículo 4 vai dizer. E ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Vamos começar de trás para frente. Se a gente for lembrar, na época de Abraão, Deus falou: olha, tua descendência vai ser peregrina em terra estranha, e vai ser escrava, e depois vai retornar a essa terra, porque o cálice dos amorreus ainda não foi cheio. Então nós percebemos o seguinte: por nós servirmos um Deus longânimo, ele tem um limite dentro da sua longanimidade. Deus não executa juízo de uma hora para outra. Existem regras que a gente não conhece bem, mas que nos mostram um princípio de haver algo a ser feito para que o juízo venha. Então é o que o texto está dizendo aqui: Deus se lembrou, lotou o cálice. Mas olha o que é interessante, olha como Babilônia é o sistema.
sai dela, povo meu. Isso quer dizer que dentro da Babilônia tem gente salva. Isso quer dizer que nesse ponto aqui ainda tem gente salva. Qual que é a discussão aqui? Nós sabemos que o arrebatamento está aqui próximo, porque aqui nós estamos dentro dos dias da 7ª trombeta. Só que aqui surge uma dúvida que não dá para você saber. O arrebatamento aqui já aconteceu, ou está prestes a acontecer, bem próximo ao final da tribulação, porque a 7ª trombeta é muito ampla. Ela tem todo o conteúdo das 7 taças para acontecer, só que nós sabemos que as 7 taças tem que ter um período não muito longo, porque veja, eu não vou ter água potável, eu não vou ter alimento marítimo, toda a erva vai ter queimado. Então aqui fica uma dúvida, se já houve o arrebatamento ou não. É a mesma dúvida que fica no Apocalipse 16, quer ver? Vamos voltar lá, versículo 15. Eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. Quando eu preguei esse versículo, a minha ênfase nessa pregação foi o seguinte, que aqui já tinha acontecido o arrebatamento por causa do versículo do capítulo 15, e que esses eram salvos após o arrebatamento. Só que é importante eu entender. Fica essa dúvida no ar, os textos não dão 100% de certeza. Agora, o alerta do 18:4, nós estamos falando da história. Babilônia vem se arrastando desde Gênesis. Então, quando o texto aqui fala, sai dela, povo meu, me parece que a ênfase aqui não está tão ligada aos salvos da tribulação, que vão estar na tribulação vivos. Me parece que a ênfase aqui é um alerta para toda geração de cristão, e eu acho que essa é a melhor maneira de interpretar esse versículo. Isso é um alerta, olha, sai fora do sistema, sai fora disso que é contra Deus, não se misture com a falsa religião, não se misture com a política corrompida, não se misture com uma economia que só quer te levar você para o prazer, te afastar de Deus. Então eu acho que essa passagem aqui, ela está ligada à história da igreja. O único detalhe que eu aproveitei, porque numa das discussões que eu tive sobre doutrinas do Apocalipse, surgiu essa dúvida sobre exatamente essa questão do arrebatamento. E aí a pessoa que me fez a pergunta respondi, falei, olha, a 7ª trombeta é muito ampla. Então, da mesma maneira que parece que tem o arrebatamento e ainda algumas pessoas vão ser salvas após, nós não temos certeza se vai ser assim. Mas o que nós sabemos é que antes de Deus derramar sua ira, para destruir tudo, ele retira a igreja. Por quê? Porque eu não posso me esquecer que o Apocalipse 16:15 funciona como um parêntese. Por exemplo, Apocalipse 7 é o parêntese entre o 6º e o 7º selo. O que o Apocalipse 7 me mostra? Os selados da tribulação e esse povo arrebatado do céu. Da mesma maneira, o capítulo 10 e 11 do Apocalipse faz um parêntese entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, mostrando a situação do povo de Deus, que é uma situação de pregação do evangelho e perseguição e o ministério das 2 testemunhas. Da mesma maneira, entre a 6ª taça e a 7ª taça, parece o mesmo parêntese, na mesma estrutura do livro, falando do povo de Deus. E a orientação que dá para o povo de Deus é, guarda suas vestiduras. Então eu não posso basear minha interpretação dizendo 100% de certeza que o Apocalipse 16:15 é quem foi salvo após o arrebatamento, porque ele funciona como um parêntese. Então eu tenho que lembrar Deuteronômio 29:29.
que aquilo que era para Deus revelar, vou parafrasear, Ele nos revelou. Mas existem coisas que são ocultas para nós, porque não foi revelado. Então eu tenho que ir com muito cuidado, tateando, encontrando a melhor interpretação. E é importante avisar vocês. Agora, isso muda a estrutura geral do livro? Não. Eu tenho algumas verdades. Que verdades? O povo de Deus é selado na tribulação. Que outra verdade? O povo de Deus prega ousadamente. Que outra verdade? No nosso modo de entender, vão haver 2 profetas que vão ser instrumentos de Deus na pregação do evangelho no fim e vão ser mortos pelo anticristo. Que mais eu sei? Que o povo de Deus, durante a grande tribulação, ele está guardando suas vestiduras. Isso é o que eu tenho de informação direta dos textos. Que quarta informação eu tenho? O arrebatamento acontece na 7ª trombeta. Qual a quinta informação que eu tenho? Que antes de Deus derramar sua ira, que vai destruir tudo, que nós não sabemos exatamente em que ponto é das taças, Deus retira o seu povo. Qual a outra informação que eu tenho? Que a igreja vai estar sim na tribulação, parte dessa igreja vai ser duramente perseguida, parte dessa igreja vai ser presa e parte dessa igreja vai ser martirizada. Então, eu tenho que, quando eu trabalho no Apocalipse, eu tenho que trabalhar com informação concreta. Aquilo que não é concreto, eu vou tateando. E qual a 7ª informação? Em toda a história da igreja, o crente tem que se separar. Inclusive, nós vamos explorar isso numa das aplicações que eu vou fazer no final do texto. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Ficou clara essa questão? Achei que deu para entender bem. Hein? Vamos lá. Versículo 5. Não, já lemos 5. Versículo 6. Tornai-lhe a dar a ela como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice que vos deu de beber, dai a ela em dobro. Veja, o que acontece aqui? Aqui é a segunda cena. O que está vendo aqui? Aqui é um jogo de palavras. O seguinte, o cálice que ela deu de beber da fornicação, você pega ele em medida recalcada, sacudida e transbordante e devolve para ela em juízo, em dobro. Isso é uma figura bem característica da literatura hebraica. Então, o que está dizendo o texto aqui é o seguinte, olha, você retorna para a Babilônia o dono do que ela fez de fornicação, de contaminação e de coisa errada. Entendeu? E aí o versículo 6, o versículo 7 diz assim, quanto ela se glorificou e em delícias esteve, dá-lhe outro tanto em tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Gente, isso daqui é o orgulho do poder humano. O homem se acha capaz de muitas coisas, só que ele esquece que aquilo que de bom que o homem é capaz de fazer provém da parte que ele não perdeu a imagem e semelhança de Deus com a queda. Existem aspectos da existência humana em que você percebe a imagem e semelhança de Deus. E se tem alguma coisa de bom na existência humana, numa humanidade pecadora anticristo, é por causa daquela parte da imagem que não se perdeu. Mas a gente percebe nesses 2 versículos o seguinte, olha, julga, mas julga pesado, porque ela é orgulhosa. O poder humano se acha uma rainha, a grande Babilônia se acha uma rainha que domina sobre o mundo. E é uma verdade, a gente vê isso muito claro. E aí o texto continua, versículo 8, porquanto num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor que a julga. Veja, aqui entra uma outra questão. Quanto tempo é um dia? Um dia. Só que aí eu vou dizer uma coisa para vocês, não há uma unanimidade se aqui é um dia de 24 horas, ou se é um juízo muito rápido. Ao entender o julgamento das taças, eu creio que é um juízo muito rápido. Lembra aquela questão da igreja ser retirada daqui antes da coisa? É muito rápido, é o dia do Senhor. Taças são muito rápidas.
Não tem sustentação da vida humana. Então eu entendo que esse juízo sobre a Babilônia é um juízo extremamente rápido, vírgula, que pode ser que vai ser num dia literal. Ponto final. Acho que por aí a gente extrai a mensagem. Veja, em vez de eu ficar na minúcia, é muito importante extrair a mensagem que está querendo ser transmitida para mim. A mensagem que está querendo ser transmitida é o seguinte: o juízo sobre Babilônia é terrível, é um juízo de acordo com a medida dos pecados dela, e é um juízo rápido. Esse é o ponto principal. Amém? Amém. E aí o texto continua. Deixa eu dar uma olhadinha no meu esboço aqui. Tá, vamos lá, versículo 9. Aqui é o terceiro ato, terceira cena. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. Opa, peraí. Num texto falou que era um dia, e outro texto falou que era uma hora. Novamente reforça a ideia do juízo rápido. Olha que interessante, aqui é o lamento dos reis da terra, o poder político, quando vê a destruição do sistema babilônico implodindo, vai lamentar. Por quê? Porque está intrinsecamente envolvido, até o pescoço. Não tem como. Vai ter a consequência, por isso que vai se lamentar. Então eu tenho que entender isso, que ao Babilônia cair, ela não cai sozinha, todos que estão envolvidos com ela estão sendo prejudicados e também estão sendo objetos, de certa forma, de juízo também. Isso é uma coisa bem interessante. E aí continua, versículo... uma questão importante do versículo 10. Novamente aqui aparece a figura de uma cidade. E isso parece que não ficou bem claro na última pregação. O que acontece em uma cidade? Quando os cristãos do primeiro século leram esse livro, imediatamente eles ligaram ao Império Romano. Por quê? Porque Pedro fala da senhora eleita que está em Babilônia, nas suas epístolas. Todo mundo sabe que ali na epístola de Pedro, Babilônia é Roma. Agora, quando o Apocalipse fala daquela forte cidade, da grande cidade, o que o Apocalipse está querendo dizer? Essas cidades, elas são poderes políticos, elas representam governos, representam estados, representam países. Representam até cidades. Por exemplo, o Brasil, no século XIX, foi varrido pela influência de Paris. Ao mesmo tempo que foi varrido pela influência da Inglaterra. Então eu tenho que entender que sempre acontece algo. Por exemplo, a Semana de Arte Moderna de 1922 foi influência da Europa. Então, quando falo em cidade aqui, eu não posso reduzir. É que naquela época, na época que o livro foi escrito, havia uma ênfase para Roma. Mas aqui transcende Roma. Amém? Amém. Vamos seguir, versículo 11. Chegamos à quarta cena, o quarto ato. E sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Olha que interessante, veja. Primeiro apresenta a prostituta, depois apresenta a Babilônia comercial, depois apresenta a Babilônia política. Aí primeiro a prostituta é destruída pelos 10 reis. Aí acontece o poder político lamentando a queda de Babilônia, e agora acontece o poder comercial. Percebe a didática do Apocalipse? O Apocalipse ele vem apresentando e vem derrubando. Agora veja que interessante o versículo 11. O que fala? Não, versículo 12. Mercadorias de ouro, prata e pedras preciosas,
e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e de toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, e de ferro, e de mármore. Vamos fazer uma pausa aqui, olha que interessante. Aqui existe um paralelo entre o capítulo 27 de Ezequiel. O capítulo 27 de Ezequiel, ele fala sobre Tiro. O 28 fala da queda do rei de Tiro, que nós associamos numa dupla referência à queda de Satanás. Eu entendo que existe uma íntima ligação entre os dois textos, porque a gente sabe que Babilônia é uma ferramenta na mão do diabo. A gente sabe que o rei de Tiro, que de certa maneira cumpre aquele capítulo 27 e 28, também é uma ferramenta na mão de Satanás, que de uma certa maneira é representado em Ezequiel 28. É representado de uma maneira clara? Não, mas é uma praxe da igreja se entender que Ezequiel 28, queda do rei de Tiro, é a queda de Satanás, por causa de elementos no texto. Mas essa similaridade é interessante, os produtos são muito parecidos. Bem interessante. E aí vem o versículo 13. E canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens. Veja que interessante, aqui fala de várias categorias. Primeiro, cosmético. Primeiro, especiarias, canela. Especiarias extremamente caras. Segundo, cosméticos, perfumes. Terceiro, vai falar do quê? De vinho e azeite, produtos que a elite consome. Flor de farinha, é o melhor da farinha, que somente os poderosos consomem. Muito interessante isso. Gado, ovelhas e cavalos e carros, veja. Gado, gente pobre naquela época não tinha gado, não tinha ovelha. Não tinha cavalos, não tinha carros de guerra. Ou carros para transporte por as liteiras puxadas por cavalos. Então aqui é tudo produto da alta sociedade, é a especialidade de Babilônia. Vender um sonho de prazeres junto com um sonho de riqueza para que a pessoa tenha deleites e bons produtos. Para que serve madeira odorífera? Madeira odorífera é para construir móveis de alto padrão. O que as pessoas querem ter hoje em dia? Um belo apartamento, numa bela cobertura, de um bairro extremamente nobre, com um belo carro, bela comida. Não mudou nada. Babilônia está plenamente nativa. E quer ver como não mudou nada? Aí a coisa começa a ficar muito esquisita. Final do versículo 13. E corpos e almas de homens. Veja, aqui a coisa começa a ficar esquisita, porque eu venho, móveis finos, cosméticos, iguarias, carros, cavalos. E aí, uma coisa muito interessante, escravidão. Hoje em dia se fala muito da questão dos afrodescendentes. Veja, eu venho de uma cultura em que nós nunca tivemos problema com racismo. Por exemplo, dos meus 4 melhores amigos, 2 eram negros. Eu ia na casa deles, eles iam na minha casa. E minha família tinha mais posses do que a família deles e a gente se dava bem, entendeu? Um ia na casa do outro e nunca houve problema nem por eles serem negros, nem por eles serem pobres. Na verdade, a gente se divertia um monte junto, eram ótimos amigos. Na mesma partida, eu também tinha japoneses como amigos. Então, assim, eu nunca tive problema com racismo. Entendo que o Brasil, o mundo ocidental, tem racismo? Sim. Mas acho que as premissas do que é falado hoje estão exageradas. Por quê?
Porque os brancos foram tremendamente oprimidos. Aqui, o Império Romano se estima, me parece que 40% da população do Império Romano era formada de escravos. E era gente de todos os níveis, de tudo quanto é jeito. Tinha gente muito capacitada, não dizendo que os escravos negros... Outro detalhe, a escravidão na África, nações de negros faziam incursões dentro do continente africano, sobrepujavam tribos menores, traziam escravos, estupravam as mulheres, crianças morriam nesse translado, e aí eles encontraram no comércio de escravos de negro o ambiente para que se desenvolvesse mais, mas devia colocar todo mundo. Veja, se é errado para todos. Se existe uma dívida na sociedade, para mim tem que ter uma dívida para todos. Porque todos sofreram, todos tiveram problema. Então o primeiro ponto aqui, quando fala corpos e almas de homens, corpos está ligado à escravidão. Almas já é algo mais profundo, já vai em cima do homem invisível, que está ligado ao quê? À religião e aos desejos do coração. E aqui nós vamos chegar num ponto que para mim é muito iminente. Por exemplo, hoje existe escravidão? Sim. Existem ministérios que trabalham para desbaratar tráfico de mulheres, que é uma coisa violentíssima das Américas para a Europa. É uma coisa violentíssima da Ásia para a Europa, da África para a Europa. Mulheres transformadas em escravas sexuais. E não consegue sair. Não bastasse isso, eu tenho o quê? Tráfico de crianças. Crianças que são tiradas muito pequenas de suas famílias e de maneira ilegal são plantadas em outras famílias. Não bastasse isso, eu tenho tráfico de órgãos, onde crianças são sequestradas e são encontradas sem um rim. Algumas são sequestradas e nunca foram encontradas, retiram todos os órgãos, vendem e nunca mais encontra a criança. O que é pior, clínicas de aborto americanas negociam os órgãos de bebês abortados. Um absurdo. O auge da falta de ética. O tal do meu corpo, minhas regras, está gerando um tráfico de órgãos de bebês abortados. Por exemplo, essa polêmica que tem surgido da vacina. Tem gente que, por motivo ideológico, não quer tomar uma vacina que foi feita usando material de fetos abortados. Aquilo fere a consciência da pessoa. E aí o que estão querendo gerar? Estão querendo gerar um tipo de apartheid biológico. O pastor Franklin Ferreira soltou nos últimos dias na Gazeta do Povo uma matéria muito boa sobre apartheid biológico. Veja, tem lugar que está querendo aprovar uma lei para quem não toma vacina, onde um assassino que saiu da condicional tem mais direito do que uma pessoa que não quer tomar vacina de circular. Eu, por exemplo, minha opinião pessoal, eu sou completamente a favor das boas vacinas. Tenho algumas dúvidas em relação a essas vacinas do corona? Tenho, mas eu acho que vai. Ruim ou bom, é a melhor opção que nós temos. Minha maneira de ver. Entendeu? Se eu tiver a possibilidade de tomar vacina, eu devo tomar. Se não aparecer nenhum contratempo, algum efeito colateral. A gente nunca sabe, né? Hoje em dia as informações, aparentemente está indo tudo bem. Agora, daí até gerar um apartheid biológico, porque veja, quem tomou a vacina não pega. Quem tomou a vacina pode até transmitir o corona, mas não pega a fase, a coisa mortal. Então eu preciso pensar bem. Por quê? Porque eu me encaixo nesse sistema. Entendeu? Corpos e almas de homens. Veja, eu começo a limitar o ir e vir.
Isso é um tipo de escravidão. Sem contar o pior tipo de escravidão. Aí é uma teoria pessoal minha. Havia a escravidão dos negros, horrível. Aí descobriu-se o quê? Que eu podia gerar um tipo de escravidão remunerada. Então eu peguei o negro, tirei ele da senzala e coloquei um salário básico para ele. Aquele negro acha que é livre e que tem um salário básico, ele trabalha muito mais, produz muito mais e ainda consome aquilo que ele produziu. Só que o sistema trabalha na vida dele de um jeito que ele não consegue deixar de trabalhar. Tinha que trabalhar por uma jornada de trabalho absurda para poder ganhar um pouco do sustento. Aí não bastasse, fizeram isso com o negro. Chegou um momento que eu não supria mais. Aí o que fizeram, bom, o próximo agora vai ser a mulher. Eu vou vender uma ideia para a mulher, vou arrancar ela de casa, vai acontecer o mesmo fenômeno. Tiraram as mulheres de casa, submeteram as mulheres a uma carga horária de trabalho absurda, porque tem jornada dupla, porque sacrifica algo que é extremamente importante para a mulher, que é a criação dos filhos. E o que era para ser parcial, mulheres terem profissões onde elas podiam ter uma jornada diária de trabalho mais justa, uma forma em que ia torná-la mais feliz, acabaram com a mulher. Só que aí o que acontece? Geraram um consumo muito maior. Mais escravidão remunerada. Não bastasse isso, entrou os homens na jogada. Por quê? Impelidos por um sistema babilônico que vende as melhores mercadorias que tem no mundo, os homens, na verdade, estão vendendo a alma para Mamon, que é o deus do dinheiro, para sustentar padrões de vida irreais, correr atrás de riqueza, e isso chega a ser tão forte que os crentes deixam de servir a Deus para trabalhar. Então, assim, eu tenho que entender que hoje em dia é um tipo de escravidão covarde. É um tipo de escravidão ideológica. Gente, ó, agora vamos entrar, vai. Escravidão ideológica. Você tem uma mídia que, em boa parte dessa mídia, ela é uma formadora de opiniões. Você tem um sistema educacional que gera analfabetos funcionais. As pessoas são privadas da boa cultura. Você tem um sistema de música, estava assistindo o Brasil Paralelo, os especiais de música, que burrificam o povo. Transforma a mulher numa cachorra, entendeu? E o homem num animal insano no cio. E querem dizer que isso aí é arte. Isso é escravidão cultural. Sabe? Então, isso aqui, nós estamos vivendo hoje o auge do sistema babilônico. Pode ver, tudo isso aqui foi multiplicado. E basta alguém com um pouquinho de bom senso para perceber todas essas coisas atuando. Que o mundo age assim é normal. Agora, me preocupa o quê? Sai dela, povo meu. Isso é que preocupa. Porque tem crente que está envolvido até as orelhas no sistema babilônico. E não está percebendo. Veja aquela creche que invadiram essa semana. Eu não tenho nem o direito de me defender. Se eu tenho segurança armada naquela creche, matava o rapaz, o assassino, aquela vítima da sociedade assassina. Na hora, entrou, matava. Gente, é uma coisa simples, é só o portão estar trancado, que já tinha uma chance de não... Mas percebe, uma coisa maluca, nem se defender a gente pode. Nem se defender a gente pode. Uma professora com porte de arma, treinada, colocada num lugar estratégico, mataria ele assim que ele pisasse lá dentro. E aquelas crianças, vamos ser legal, vamos ser politicamente corretos, atirava nos dois joelhos. Sabe? Para ser legal. Então, até isso, nós estamos tudo maluco. Estamos tudo maluco. Inversão de valores total. Mas isso serve para mostrar o quê? O vaso de Babilônia está enchendo.
Deus vai julgar. Em 1 hora. Em apenas um dia. E vai dar o dobro. Medida recalcada, sacudida e transbordante. Tem que lembrar disso. Amém? Amém. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 17. Não. Versículo 16. Não. 14. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti. E todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti. E não mais as acharás. Os mercadores dessas coisas que dela enriqueceram estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai, daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Isso aqui é repetitivo. O orgulho de Babilônia, o poder de Babilônia, a riqueza de Babilônia, a ostentação de Babilônia. Quando Deus põe a mão, faz assim, brrr, morre tudo. Acabou. E aí eu tenho mais uma cena. Começa no 17, a quinta cena. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a essa grande cidade? E lançaram o pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai, daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Gente, aqui está falando do comércio marítimo. Até hoje, a maioria do comércio é marítimo. Até hoje. E naquela época, quando está falando aqui, está falando do comércio. E novamente, da rapidez. Novamente, do orgulho. Apocalipse é didático. Embora eu tenha uma leitura linear do livro, já mostrei para vocês, eu tenho recapitulações que me explicam de maneira didática vários detalhes. Amém? Amém. E aí o versículo 20 acontece o sexto ato, e esse aqui é interessante. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Gente, esse versículo é um problema para quem distorce o Deus da Bíblia. A Bíblia está falando o seguinte: você que é salvo, se alegra sobre o juízo. Fica feliz da vida. Eu vou falar uma coisa para vocês: tem um monte de gente que, se não for salvo, eu quero ver ser jogado no lago de fogo. Eu quero ver filhos de Belial, assassinos de cristãos, assassinos de pessoas, gente corrompida, gente anticristo, gente que serve ao diabo, que eu vou querer ver. Justos e verdadeiros são seus juízos. A sexta cena é a alegria pelo juízo da Babilônia. É algo que o crente precisa aprender a deixar de ter essa visão delicodoce, essa visão que vai acabar tudo bem, essa visão, como diz o pastor Luiz Saião, que Deus é um bom velhinho que faz coceguinha na barriga do nenê. E tem que entender, Deus é amor, mas Ele é justo e Ele vai julgar. Vai julgar, e vai julgar de maneira terrível. Vai julgar de maneira terrível. Coisa muito séria. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 21, mais um trecho. Deixa eu dar um golinho. 20 já leu, alegra-te, é o 21. Agora é a sétima cena. Quanto tempo temos de pregação? 54. Vai dar para acabar. Vamos lá. Versículo 21. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó. Pedra como uma grande mó é aquela pedra de moinho, que era uma pesada pedra que tinha para moinho, tá? E lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade,
e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos, e de flautistas, e de trombeteiros, e de nenhum artífice da arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti não se ouvirá mais. E a luz de candeia não mais luzirá em ti, e a voz do esposo e de esposa não mais se te ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias, e nelas se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Veja, sistema babilônico é uma fábrica de mártires. Começando de trás para frente. Mas aqui está falando o quê? O desfecho do 18 é o sistema cultural. Olha lá. Voz, versículo 22. Voz de arpistas, de músicos, de flautistas e trombeteiros. Isso aqui é o sistema cultural. Já falei para vocês, gente. Eu lembro uma ilustração que eu fiz uma vez. Que se você assistisse o filme Dançando na Chuva, o camarada dançava com a moça, uma cena super plástica com 2 bailarinos de primeira, uma música muito bem construída, um cenário bem armado, aí dançavam. No final da música ele dava um selinho na moça. E a cena mudava. Isso aí, gente, é 40 anos atrás, 50 anos atrás, não, 60, 60. Aí a coisa começou a ficar ousada com uma popstar chamada Marilyn Monroe. E num filme chamado O Pecado Mora ao Lado, começou a aparecer as pernas da moça. Mesmo assim, aquele filme, o homem mandou sua família para viajar de férias, aí ele conhece uma vizinha, e ele começa a desenvolver um relacionamento com essa vizinha e ele é tentado a adulterar. Mas ele não adultera. E a própria moça fala, olha, você é muito querido, você é muito legal, mas o seu lugar é com a sua família, tal. Isso foi alguns anos depois. Hoje começa o filme, o homem conhece a moça. Isso quando não é um homem com homem, mulher com mulher. Na cena seguinte, eles estão na cama. O cálice da sua fornicação. E vende-se para o mundo uma sexualidade barata, uma sexualidade banal. Aqui já começa a entrar uma das aplicações do texto. Não se venda aos apelos sexuais do mundo hoje. Por exemplo, como você pode se vender? Mas pastor, eu sou crente, eu não faço isso. Qual a maneira que você veste sua filha? Qual a maneira que você vai vestido para a igreja, que a sua esposa vai vestida para a igreja? Vocês transpiram sensualidade? Qual que é o modelo cultural que você está infringindo nos seus filhos? Qual que é o modelo de estudo? Você simplesmente entrega o seu filho para o sistema cultural anticristão, fábrica de ateus, e você não faz nada. Babilônia está educando seu filho e você não faz nada. Você serve a Deus, mas carrega tijolo para mamão. Porque o seu cheque, o seu cartão de crédito está sempre estourado e ninguém mais usa cheque. Seu cartão de crédito está sempre estourado, você está sempre pedindo empréstimo no banco e você tenta manter um estilo de vida que é compatível com as suas finanças. Isso é Babilônia. Um crente que faz isso, precisa ouvir. Sai dela, povo meu. Por quê? Porque o crente tem que ter contentamento. Tendo que comer, tendo que vestir, nisso dai graças. Aí o crente está atolado de dívidas. A gente vê na rua nossos meninos e nossas meninas vestidos que nem piriguete e pirigueto. Mas isso é uma atitude que você entende no mundo secular agora, dentro da igreja. Menininha de 8, 9 anos, pintada no melhor estilo dessas meretrizes da música pop. Ouvindo músicas em casa que sexualizam a mulher.
meninos vendo uma mentalidade anticristã dentro da cultura, principalmente cultura musical e cultura de cinema, que quer induzir eles ao sexo antes do casamento, que é pecado. Porque Deus criou o sexo, mas Ele criou o sexo seguro, chamado casamento. Percebe uma das aplicações aqui desse capítulo mais importante? O que é que tem de Babilônia na sua vida? O que você precisa retirar de Babilônia? Para mim, Babilônia, o maior perigo é quando ela te vende um sistema de raciocínio e pensamento. Tem crente que é comunista. Os comunistas mataram quase 20 vezes mais do que Hitler, que é o pior tipo de anticristo que a gente viu na história. Hitler matou 6 milhões de judeus. Os regimes comunistas do século XX mataram em torno de 120 milhões de pessoas. Entre Mao Tse-tung e Stalin na Rússia. Sem contar as revoluções no Camboja, no Vietnã, na Coreia, na África. Os irmãos da África são perseguidos, presos e mortos por regimes comunistas. E tem crente que é comunista. Isso é Babilônia. Não estou falando de política, candidato A, candidato B. Veja, uma igreja não pode dizer em quem você vai votar. Não é a alçada da igreja. Mas ela tem o dever, qualquer pastor que é sério com a palavra, de te orientar em quem você não deve votar. E você nunca deve votar em sistemas que são anticristãos, abertos. Porque, gente, a política do mundo vai ser corrompida, é corrompida. Nunca vai ser perfeito. O governo perfeito nós vamos ter quando Jesus reinar. Aí nós vamos entender o que é governo justo. Mas eu tenho que... A minha mentalidade, onde anda? Eu tenho um sistema de vida econômico onde me transforma a mim e a minha mulher em escravos remunerados do sistema. Eu tenho um sistema de vida onde minha mulher saiu de maneira precoce para trabalhar fora e eu sequer pensei na carreira dela. E ela, que é a figura principal na casa, não estou dizendo que não é responsabilidade do homem, mas ela é preponderante, foi retirada do seio da sua família. Para duas coisas: ganhar um salário injusto, um salário irrisório, andar amassada para lá e para cá dentro do ônibus e ter jornada dupla de trabalho e ficar com culpa na consciência de que deixou os filhos na creche. É para isso. Ah, pastor, o pastor pegou pesado. Não, peraí, não peguei, não acabei ainda. Você está criando sua filha, seu filho, dentro do mesmo sistema. E o seu filho vai pegar a esposa dele, vai fazer a mesma coisa com a coitada. E a sua filha vai ser uma escrava remunerada, talvez 2 vezes pior que a sua esposa. Isso é Babilônia. Não dá para abrir mão de algum conforto, não dá para abrir mão de almoçar fora, não dá para abrir mão de uma roupa mais luxuosa. E tanto marido como mulher terem atividades remuneradas compatíveis com o princípio da família cristã, do bem-estar da família cristã. Existem várias coisas que a mulher pode fazer, existem várias coisas que o marido pode fazer. É só abrir mão. Quem diz que eu não sei qual é a TV da moda, deve ser 45 polegadas. Eu não sei, mas veja, vamos dizer que é 45, se eu estiver errado, perdoe a minha ignorância. Nós somos meio do mato, a gente está aqui no Paraná, a gente gosta de estudar a Bíblia, pedalar e fazer montanha, nós somos meio do mato mesmo. Mas assim, o cara vende a alma para comprar uma TV que gospe. Isso é Babilônia. Os programas que você assiste, as formas de pensar que você concorda, quando alguém numa festa se posiciona, eu sou a favor de aborto, você fica quieto. Sendo que você deveria conversar com aquela pessoa e falar: olha, fulano, eu até entendo o que você está falando, mas não se esqueça que aborto é assassinato. Você colocaria uma criança numa jaula e mataria ela com espeto de churrasco? É isso que se faz num aborto.
E olha, a criança pequena ainda consegue desviar melhor que o feto. Você extrairia o fígado do seu filho para fazer um remédio para os outros? Isso é Babilônia. Entendeu? Questão de sexualidade. Questão de todos os caminhos levam a Deus. Tudo isso é Babilônia. Tem povo de Deus na Babilônia. Tem crente que vai mandar fazer uma tatuagem. Um coração, aquela tatuagem de I love Babilônia. Sabe? O camarada é sobrinho de Nimrod. E tá tudo bem. É do fã-clube da Semíramis. Usando eles como figura. Tudo isso é Babilônia. Quanta coisa eu preciso sair, quanta coisa eu preciso deixar de fazer. Quanto que eu preciso, sai dela, povo meu. Ah, pastor, mas o Apocalipse não aconteceu ainda. Mas fica tranquilo, que se você morrer antes de acontecer o Apocalipse, você vai tomar uma dura reprimenda no tribunal de Cristo por ser alguém que andava na Babilônia. Você só não vai perder a salvação porque é pela graça. Mas pode ter certeza que vai responder para Deus. Pode ter certeza. Isso é uma coisa extremamente séria. Qual que tem que ser o comportamento do crente? Quer ver que legal? Vamos encerrar. Apocalipse 19, versículo 1. E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os servos, e vós os que temeis, assim pequenos como grandes. Essa aqui é a atitude. Isso aqui para mim é a figura da igreja que já foi retirada aqui da terra, se alegrando, rejubilando. Só para vocês terem uma ideia, tem 4 aleluias no Novo Testamento. Aleluia quer dizer louvado seja Já. Já é a forma reduzida de Jeová. Já é J-A-H, para quem quiser adotar. Aleluia, louvado seja Já. Tem 4 no Novo Testamento inteiro. Então aqui no Apocalipse 19, nós vimos 3 deles. Essa aqui é a 7ª cena. É o 7º ato. E o que é? Alegria no céu pela queda da Babilônia, destruição da Babilônia. Por quê? Porque uma igreja saudável, uma igreja com uma fé bíblica, uma igreja que crê naquilo que é correto, ela sempre vai ter uma visão correta das coisas. Sempre vai ter uma visão correta do que é o mundo. Sempre vai ter uma visão correta daquilo que concorre com ela. Sempre vai ter uma visão correta daquilo que é contaminação dentro da igreja. E ela sempre vai afirmar aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. Que realmente Deus esteja nos livrando dessa contaminação, desse câncer no meio da igreja, no meio da vida cristã, que é a Babilônia. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos pedindo, Senhor, que o Senhor venha com a tua luz sobre a nossa vida, mostrando, Senhor, o que tem de Babilônia na nossa maneira de viver, na nossa maneira de pensar, nas nossas atitudes, que nós possamos fazer conforme a tua palavra nos ensinou hoje, que possamos sair dela, para não sermos encontrados vítimas das suas pragas. Senhor, vem com o teu poder, com a tua misericórdia e com a tua luz. Nós te agradecemos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.